bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do soberano Deus esteja sobre a tua vida em todo o tempo, porque Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo Deus é bom. Suas misericórdias são infinitas, infinitas. Ele é o Alfa e o Ômega, Deus infinito. Deus que tem um amor infinito por nós, um amor extraordinário, um amor onde Deus trabalha até mesmo a fim de evitar que pecamos. Ele nos entrega a palavra para nos dar conhecimento. Ele fala em nossos corações, em nossa mente por meio da consciência. Ele é Deus zeloso. Jesus disse: o zelo pela tua casa me fez ser consumido. Foi zelo por nós que o fez ser crucificado. Você reconhece isso, irmão? Nós temos que reconhecer isso diariamente, trazer em nossa memória, é o que nos dá esperança, esperança de vida eterna, esperar a vinda do Salvador. E você já falou com Deus hoje? Fale com Deus a cada manhã, em todo o tempo. Jesus é bom, é lindo. E nessa sexta-feira linda e abençoada, do dia 23 de setembro de 2022, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. No livro de João, capítulo 19, 2 versos eu vou ler. O verso 4 e o verso 12, onde a Bíblia nos diz assim: outra vez, saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vô-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Aqui Pilatos referia a Jesus, onde Pilatos estava ali de frente a Jesus, a julgá-lo, a condená-lo. E assim Pilatos diz que não achava crime em Jesus. Verso 12. A partir deste momento, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento, no hebraico Gabatá. Paramos por aqui. E glórias ao Senhor por estas passagens que nos traz uma grande mensagem. Onde Pilatos, ele enxergou que Jesus era o mestre, o rei. Começou ali a fé de Pilatos, mas ele não se posicionou em fé. O tema de hoje se chama domínio próprio. Dominar o nosso interior a fim de nos posicionarmos em fé. Sim, dominar a nossa vida, o nosso corpo, o nosso ser humano, a fim de nos posicionarmos em fé. Sabe, irmão, em todo o tempo nós somos tentados pelo inimigo, tentados a fazer escolhas erradas, tentados a tomar decisões precipitadas e pecaminosas, tentados a falharmos, tentados a agirmos de modo incrédulo. O inimigo, Satanás, ele nos induz a agir pela carne.
E ele usa até mesmo pessoas, ele faz das pessoas instrumento a nos induzir a errar. E assim foi Pilatos. Pilatos, naquele momento, ele devia fazer uma escolha entre condenar a Jesus ou não condenar. E ali houve um princípio de fé, onde ele enxergou que verdadeiramente Jesus era o mestre, mas não se posicionou em fé. Tentado por aquelas pessoas que estavam dirigidas pelo inimigo, ele não se posicionou em fé. Ele entregou Jesus na mão daqueles que o condenavam. E para nós nos posicionarmos em fé, irmão, é necessário o domínio próprio. O domínio próprio nada mais é do que dominarmos a nossa carne, sabe? Não deixar com que a nossa carne ouça uma direção satânica. Não deixar com que os nossos ouvidos sejam dirigidos pela incredulidade, pela voz do inimigo, pela voz do diabo, pela voz daqueles que são usados por ele. Não deixar com que o nosso corpo seja dirigido de modo incrédulo e tome decisões erradas, faça escolhas precipitadas. Sim, em todo o tempo. Não podemos. É necessário o domínio próprio, que é um dos gomos provenientes do fruto do Espírito, onde é mencionado em Gálatas 5:23. E nós só temos o domínio próprio porque a própria palavra diz que ele provém do fruto do Espírito Santo de Deus. Quando nós buscamos estar nele, quando nós buscamos nos encher da presença de Deus. Pilatos, ele começou a enxergar. Ele creu que ele estava diante do mestre, mas não se posicionou em fé. Ele deixou com que o medo impregnado na carne o dominasse, e medo é incredulidade. Romanos 14:23 nos diz que tudo o que não provém da fé é pecado. Sob as ameaças de que ele entristeceria a César, de que ele não fosse amigo de César, porque se ele considerasse Jesus como rei, para aqueles ali não existia outro rei além de César, então ele estaria contrariando a César, e com medo de punição, com medo de ser rejeitado pela sociedade. Quantas vezes você, com receio de chatear os seus amigos, de ser taxado por eles como careta em meio à sociedade, tem ações incrédulas, tem ações erradas, faz escolhas erradas e não age pela fé, contrariando ao Deus Todo-Poderoso? Foi exatamente o que aconteceu com César, com Pilatos. Às vezes você já até passou por essa passagem e imagina assim: Pilatos, como você errou, por que você condenou a Jesus, por que você não se posicionou? Mas quantas vezes você não contraria a Deus? Não se preocupa com o que Deus está vendo em você, mas se preocupa demasiadamente demais com o que as pessoas pensam a seu respeito. Quantas vezes você se preocupou muito mais em não chatear o seu amigo que te chama para fazer algo errado e não se preocupou que estava chateando e contrariando a Deus, entristecendo a Deus? Essa é a melhor palavra. Isso é próprio do ser humano quando nós não nos posicionamos em fé. É assim que nós somos no nosso dia a dia. No nosso dia a dia, em todo o tempo, nós somos tentados a contrariar a Deus. Nós somos tentados a entristecer a Deus, a fazer escolhas erradas, a tomar decisões erradas, por mais que dizemos ter fé. Assim como Pilatos não viu nada que condenasse a Jesus. Ele enxergou que ele era o rei, mas por medo de chatear aqueles homens,
não se preocupou em entristecer a Deus. Nós somos tentados em todo o tempo a agir contrariando a fé. Murmúrias, reclamações, injúrias, hipocrisia, inveja faz parte do nosso ser humano, do nosso caráter humano. E assim nós não nos posicionamos em Cristo Jesus. Sabe, nós temos que cuidar demais com esse nosso corpo. Não basta, não adianta, irmão, você saber quem Jesus é, mas não se posicionar nele. É em vão, meu irmão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Salmo 127. Não adianta, eu volto a dizer, Pilatos até conheceu a Jesus, mas não se posicionou nele. Não se posicionou a favor dele. Portanto, não adianta você até saber o que é a fé, mas não se posicionar nela. Não adianta você conhecer e saber quem Jesus é, mas não se posicionar nele. Deixar ser levado pelo mundo, pelas escolhas mundanas. Não adianta. Comece a escolher certo, a se posicionar certo, pedindo a direção de Deus para a tua vida, e que na verdade você sabe muitas das vezes qual é a direção de Deus para a tua vida, mas deixa o seu corpo dirigir, deixa o inimigo atuar na sua vida. Não deixe, deixa Deus te dirigir. Escolha ao Senhor em todo o tempo, se posicione nele, porque é Ele que é salvação. É Ele que te faz vencer. É Ele que é a própria paz, a esperança, o alívio. É Ele que é o descanso. Fecha os teus olhos. Dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia. Jesus, seja com essa vida que me ouve, com essa vida que tem tanto perseverado, ouvido a palavra. Jesus, eleva a fé, manifesta teu poder, a tua graça. Orixi, cantarali, barás. Oriema naricantaralábias, orixi lábias, oricantaralibarás. Nos enche, Deus, com a tua presença, Espírito Santo. Venha nos dirigir, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, em fazer as escolhas certas, tomar posição mediante a fé. Sim, ó Jesus, porque pela graça nós somos salvos mediante a fé. Nos enche de fé, que nós possamos nos posicionar em Cristo Jesus, que o Espírito Santo esteja conosco em todo o tempo. Arranca de nós o medo, arranca de nós a angústia, arranca de nós a tristeza, arranca de nós, Deus, todo sentimento pecaminoso, toda intenção pecaminosa. Nos faça cheios de Ti, em o nome de Jesus. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado, em nome de Jesus.